Muito bem, a cortina tocou um pouquinho mais, que estavam combinando os últimos detalhes. Quero fazer uma saudação muito especial em nome do Grupo Bandeirantes e quero reprisar aqui no ar o que eu disse fora do ar. O Grêmio tem dois grandes candidatos, dois homens de grande credibilidade na sociedade, nos seus respectivos ramos de atuação, e por todo o tempo em que estiveram ligados ao Grêmio, só engrandeceram o nome do Grêmio. Então nem precisa dizer aqui que é obviamente justo o pleito que eles estão fazendo de se tornar o mais alto mandatário do clube, sucedendo o presidente Fábio Koff. E nós fizemos aqui, com testemunhas, o sorteio do 1 e do 2, que na verdade é o sorteio do 4 e do 5. O Homero é o sorteado número 1, que na urna vai ser o 5, e o número 2 sorteado, Romildo, na urna vai ser o 4. As regras são muito simples, não teria por que complicar. O futebol, ele é complicado, mas às vezes também é simples, e nós resolvemos facilitar. Nós teremos aqui 5 temas bem abrangentes, mas extremamente relevantes. Futebol, arena, finanças, categorias de base e quadro social. Tudo devidamente combinado com as assessorias e com a concordância, com a aquiescência dos candidatos. Depois, nós teremos 2 blocos em que os candidatos perguntam e respondem entre si, com réplica e tréplica. Pelo sorteio, começa perguntando o Homero, começa respondendo o Homero por primeiro, e depois o Romildo. E depois inverte esta ordem. Então, a saudação inicial, e cada um de vocês agora poderá falar, até podemos estabelecer um tempo de comum acordo, 2 minutos, conforme estava pré-estabelecido, né? Para cada um fazer a sua saudação inicial, respeitando a ordem do sorteio. Homero Bellini, boa tarde. Boa tarde, Rec. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uma saudação ao Romildo. Tenho visto mais o Romildo do que tenho visto a minha própria mulher, é um negócio impressionante. Agradecendo o espaço, tenho a certeza que faremos novamente um debate extremamente profícuo, visando o bem do Grêmio, a torcida que está tão carente de títulos há tanto tempo. Eu tenho um projeto de gestão, um projeto que eu confio plenamente, um projeto trabalhado, iniciado em 2008, quando o Antônio Vicente Martins concorreu contra o Duda, ampliado, melhorado em 2012, quando eu concorri, e ainda, a partir daí, muito melhor trabalhado por mais de 100 sócios, divididos em comissões, que analisaram a exaustão todas as áreas do Grêmio, que buscaram examinar tudo que há sobre matéria relativa à gestão de futebol em todos os sentidos. Um projeto que é extremamente factível, que não é sonhador, que não é visionário, que não é mágico, que não é miraculoso. Um projeto existente, um projeto que não fica no mundo das promessas, um projeto que permite, e nós temos essa convicção, devolver o Grêmio ao rumo das vitórias. São 13 anos sem um título relevante, são 4 anos sem um título de gauchão, são 2 anos sem conquistar qualquer Grenal. Nós entendemos que isso é inadmissível para um clube da grandeza do Grêmio, e nós temos a certeza absoluta que na nossa gestão, em cima de um projeto efetivo de gestão, em cima de uma gestão profissional, de uma gestão moderna, é possível a devolução disso. Eu não acredito em vitórias sem uma base sólida que é projeto de gestão. Qualquer vitória que não seja construída em cima dessa base será casual. Nós teremos uma vitória e ficaremos de novo depois 10 ou 15 anos sem ganhar nada. Muito bem, 2 minutos agora para o candidato Romildo Bolzan Júnior. Eu quero cumprimentar a Rádio Bandeirantes, ao REC mediador desse debate, cumprimentar ao Homero. Nós temos aqui uma missão extremamente importante nesse debate, de mostrar que nós somos capazes não apenas de governar o Grêmio, mas também somos capazes de conviver e estabelecer o que vem depois, que para mim é uma das coisas mais importantes que o Grêmio tem que fazer, que é a nossa capacidade de conviver, estabelecer consensos mínimos e pacificar a política do Grêmio.
Essas coisas, para mim, são conceitos extremamente importantes, porque o Grêmio tem que definitivamente, já que se vislumbra a capacidade do Grêmio comprar a arena, e o presidente Fábio Koff trabalha intensamente nisso, se nós fecharmos isso, nós temos um enorme trabalho para fazer, que é exatamente fazer a estruturação da governança da arena, viabilizar ela, criar as condições para nós fazermos daquilo não apenas a manutenção, o pagamento, a manutenção, a compra e também dar lucro. E isso vai ser uma coisa extremamente importante, onde todos nós temos que estar unidos para fazer exatamente aquilo funcionar. Nós somos a continuidade do presidente Koff, nós somos a continuidade dessa gestão, que foi capaz de se indignar, de manter o Grêmio soberano, de manter o Grêmio altivo, de manter a nossa cabeça cada vez mais pronta para vencer os obstáculos que tivemos. E os obstáculos que tivemos foi exatamente perceber a transição. O nosso programa de governo, além do planejamento estratégico, é a realidade do Grêmio. Nós queremos acabar com essa questão de estar permanentemente com dificuldades, de ter as dificuldades não sanadas, o caixa não resolvido, a questão corporativa, a questão do provimento do clube, as questões das demandas, da nossa rotina mal feita, aquela que cria os problemas e que depois não se tem soluções. Eu acho que o Grêmio tem que estabelecer as boas rotinas, as boas práticas, fazer a transição para a arena, criar a sua reestruturação administrativa, olhar para 50 anos e com essa estruturação feita, o Grêmio terá, sem sombra de dúvida, a sua capacidade de, no futebol, buscar títulos. A organização da casa é a primeira coisa que temos que fazer, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Estão treinados, hein? Faz certinho os 2 minutos. Agora, todos são assim, né? Vamos falar de futebol. Eu não sei se vocês querem que eu fale quando está faltando 30 segundos, ou eu faço sinal para não cortar o raciocínio. Levanta a mão. Levanta a mão. Então tá. Quando faltar 30 segundos eu levanto a mão, porque eu sei que quando a gente está falando de improviso, uma mala chega e fala 30 segundos, aí atrapalha tudo. Então, começa pelo sorteio, falando sobre futebol, Homero Bellini Júnior. De novo? É. Agora você fala os 5 temas por primeiro, o Romildo responde os 5 temas. Na verdade, não, vocês vão se expressar sobre o assunto, né? Não tem pergunta e resposta. Depois inverte. Não, mas eu discordo de ti. Quer fazer um intercalado? Não, eu acho que o intercalado é o mais justo. Pode ser intercalado? Falar depois é sempre melhor. Tu já ouviste a manifestação então vamos fazer intercalado. Você vai perguntar vai falar 3 vezes por primeiro e o Romildo 2, então, já que é intercalado. Se quiser mandar tudo para mim de primeiro, também não tem problema. Então tá bem. Tá bem. 2 minutos então. Se garante. Futebol, na verdade, a expressão adequada é que a atual gestão, a gestão que o Romildo participa, foi muito mal no futebol. Não há como se dizer o contrário. Foram 7 competições até aqui. Estamos na disputa da 8ª e torcemos, queremos, almejamos o título, mas a gente tem que ser bem consciente de que está muito difícil a hipótese da conquista do título no Campeonato Brasileiro, o que totalizaria 8 competições sem nenhum título, nenhuma vitória em Grenal. Ano passado, sequer turno de gauchão. Esse ano, uma derrota de 4-1 no Grenal final do Campeonato Gaúcho, uma derrota vexatória para nós, torcedores do Grêmio. E tudo isso em cima de um investimento fantástico de 250 milhões de reais em 20 meses. Muito dinheiro foi gasto. Não faltou dinheiro. Não se diga que o Grêmio não pôde investir por força das questões arena ou disso ou daquilo. O Grêmio investiu muito. E apesar de todo o investimento, não conseguiu ser exitoso no futebol. Aliás, muito ao contrário de ser exitoso. O Grêmio foi muito mal no futebol, porque o torcedor do Grêmio não quer mais vaga. Vaga não é título. A torcida do Grêmio quer título, ela quer conquista. Nós perdemos o caminho das ruas, a torcida do Grêmio não sabe mais onde fica a Guete. Ela não sabe mais o que é gritar campeão. Eu tenho 2 filhas que não sabem o que é gritar campeão. E assim como as minhas filhas, as suas, torcedor que está em casa, as suas filhas, as suas sobrinhas, uma geração inteira desaprendeu de gritar é campeão. E nem Grenal nós temos ganho mais. Tudo isso em cima de 250 milhões de reais em 20 meses. É muito dinheiro. Tudo isso com o Cris, com o Wellington, com o William José, com o André Santos, jogadores que vieram a peso de ouro, que nada resultaram, que ficaram pouco tempo no clube e que foram embora.
Terminou ou faltam 30 segundos? Não, agora vou dar 2,5 nessa primeira aí, me passei aí, pode... Eu fiz um sinal muito meio. E então o futebol realmente foi muito mal, e nós temos a convicção, repito, de em cima de um projeto claro de gestão de convicção de futebol, convicção que passa por escolha de treinador e por montagem de plantel, nós chegaremos às conquistas. 2,5 então, Romildo Bolzan Júnior. Bom, o futebol do Grêmio teve no ano passado o vice-campeonato brasileiro. Esse ano teve a Libertadores, disputamos boa parte dos campeonatos da Copa do Brasil em condições no ano passado, inclusive, de chegar, não chegamos. Tivemos uma boa participação no futebol e, lamentavelmente, não temos títulos, mas nós não temos títulos há 13 anos. E isto, evidentemente, títulos importantes, e isso não foi só da nossa gestão. Eu não quero olhar o Grêmio olhando pelo retrovisor, eu não quero olhar o Grêmio olhando para o passado, eu quero saber as perspectivas de futuro e se vamos efetivamente ganhar títulos. Nós já temos nosso departamento de futebol definido, com o presidente Fábio Koff na vice-presidente de futebol. Aliás, quando nós tivemos essa perspectiva de tê-lo como vice-presidente de futebol, porque nós fizemos uma negociação do encaminhamento da questão política da situação, e no momento em que nós convidamos o presidente Koff para ser o vice-presidente de futebol, eu não vi o homem dar uma titubeada e disse: aceito, tenho fôlego, quero, não estou velho, estou absolutamente dedicado e quero levar o Grêmio a um título, e vai fazer isso. Eu não acho ele devedor do Grêmio nessa gestão. Eu acho que nós vamos ser credor do presidente Fábio Koff o resto da vida, e nessa gestão vamos ser credor dele pelo legado que ele vai deixar de ser, na verdade, o comprador da Arena. Temos já o diretor de futebol escolhido, que é o Duda Kreff, e o Duda Kreff será, já juntamente com o Felipão, a equipe que trabalhará no futebol com sustentação política, com sustentação técnica e com visão de planejamento, principalmente olhando a categoria de base. Eu acho que ali é uma questão extremamente importante. Nós estamos nesse processo de reformulação e de avanços muito significativos ali. E esse será o futebol do Grêmio, o futebol que se avizinha assim para ser vencedor, um futebol que tem um planejamento importante. Eu não quero olhar no passado, porque se eu for olhar no passado eu vou encontrar problemas com todo mundo aqui. E o Grêmio, na verdade, para o futuro, este é o Grêmio que nós queremos, é o Grêmio que efetivamente terá na sua perspectiva, com o presidente Koff, com o Duda e com o Filipão, a perspectiva da vitória. Nós estamos absolutamente convencidos que a categoria de base nos suprirá, e o conceito de base, com profissionais, com jogadores até mais experientes, será o time vitorioso, como sempre foi. Mais 20. Não, tá bem. Tá bem? Tá bem. Então, zeramos a pedra aqui. Vamos para a próxima. Agora, Arena. Romildo Bolzan Júnior começa. Olha, eu creio que a compra da Arena será o processo de redenção do Grêmio. Será o processo, efetivamente, de todas as questões que dizem respeito à nossa futura sobrevivência, à nossa futura capacidade de ser um grande clube de futebol. Eu creio que o presidente Koff consolidará a compra da Arena na sua gestão. E a partir dali nós teremos muito trabalho. Nós teremos o trabalho de fazer a repactuação dos sócios, já que nós não podemos fazer a aquisição de mais sócios, campanhas de sócios a partir do segundo aditivo. O Grêmio vai, a partir desta compra, fazer uma enorme campanha de aquisição de sócios, para que nós possamos chegar a um objetivo de chegar a dobrar a capacidade de arrecadação, chegar a 10 milhões de reais. Esse valor nos pereniza, nos estabiliza, nos dá equilíbrio orçamentário e financeiro no Grêmio. O Grêmio, a partir dali, paga não somente a sua compra, a sua aquisição, mas o Grêmio também faz a sua manutenção, e o Grêmio faz também a manutenção da sua estrutura de futebol. E o Grêmio, com as demais arrecadações, poderá fazer extremamente. O Grêmio vai dar um aproveitamento pleno nos camarotes, na venda dos camarotes, nas cadeiras, na readequação dos espaços físicos. O Grêmio terá ali a possibilidade de fazer as suas locações comerciais, o Grêmio terá os seus estacionamentos, o Grêmio terá uma quantidade enorme de meios para fazer exatamente aquilo que nós tanto buscamos. Eu não tenho medo de gerir a Arena, eu não tenho medo de pagar a conta da água, a conta da luz no final do ano, no final do mês. Eu não tenho medo de ter a capacidade de fazer daquele equipamento uma grande referência para o Grêmio, da sua capacidade de soberania, da sua capacidade do seu legado. O Grêmio que eu conheço é o Grêmio que foi da rebeldia do presidente Fábio Koff, capaz de, num determinado momento, dizer o seguinte: olha, nós não somos donos da Arena, nós somos, na verdade, apenas ocupantes da Arena, e nesse momento estamos muito próximos para anunciar que somos verdadeiramente donos daquele equipamento. Isso não é velhice, isso não é senilidade, isso é capacidade de visão de futuro, isso é capacidade de ver as coisas longe, e isso é capacidade de se rebelar nas situações, não se acostumar com ela. O legado da Arena será o legado do presidente Koff, e a Arena será a nossa casa, com grandes perspectivas de grandes conquistas. Valeu. 2 minutos, senhor Homero Bellini Júnior.
Acho que a compra da gestão da Arena é extremamente importante, fundamental e é um objetivo também da nossa gestão. A primeira coisa que tem que ser dita é que o embate eleitoral é entre Homero Bellini e Romildo Bolzan. São esses os dois candidatos a presidente do Grêmio. E o torcedor tem que ficar atento a isso. Os dois candidatos são Homero Bellini e Romildo Bolzan. E o torcedor tem que ficar atento a outra coisa. Nós não podemos, eventualmente, deixar que a questão compra a Arena vire um factoide político. Nós já há 2 anos tivemos N promessas que não foram cumpridas. Nós tivemos o jogador do cofre que não apareceu, nós tivemos 100 milhões de fundos de investimento que não apareceram, e agora nós temos que cuidar para que, de novo, a compra da gestão da Arena não seja usado numa véspera de eleição apenas para uma vitória eleitoral e na semana que vem surja algo que diga: mas lamentavelmente não deu. Eu não ouvi o Banrisul se manifestar, eu não ouvi o Banrisul dizer que vai dar as garantias, que vai liberar as questões. Eu não ouvi o vendedor se manifestar até agora, eu não ouvi ninguém da OAS, e nós temos uma excelente relação com o Carlos Eduardo e com o Geraldo Correia, e eu não ouvi da boca de nenhum deles dizer que a negociação está concluída, está feita. Eu não vi nenhum papel assinado. Eu até lançaria um desafio, eu gostaria de ouvir até sexta-feira uma entrevista da atual diretoria, junto com o Geraldo Correia ou junto com o Carlos Eduardo, que são da OAS, que são da Arena Porto Alegrense, confirmando a compra e dizendo que ela está concluída. Eu gostaria de ver isso até sexta-feira, porque senão a gente está de novo envolvido numa promessa eleitoral que logo ali adiante pode não acontecer, e o torcedor tem que estar atento para isso. Mas a compra da gestão da Arena não é desta diretoria, a compra é interesse do Grêmio, da instituição Grêmio. Nós temos totais condições de levar adiante, de proceder à compra. Totais condições, até pela relação que temos com o Geraldo e com o Cadu, porque temos uma relação que não é belicosa, nunca foi belicosa, não temos nenhum ranço com eles. Temos totais condições de levar a cabo a compra. E mais, temos totais condições de tornar o equipamento muito rentável para o Grêmio, como já poderia ter sido tornado rentável. Para isso é necessário projeto de gestão, e nós temos esse projeto. Muito bem. Homero pergunta agora fala sobre finanças. Bom, Rec, temos uma gestão que em junho desse ano, junho de 2014, tem um passivo de curto e médio prazo de 191 milhões de reais. Um prejuízo do final do ano passado, de 2013, sem o efeito Arena, prejuízo mesmo, de 58 milhões de reais. Um crescimento da dívida apontado pela BDO, que é uma empresa conhecida de todos, no ano passado, de 47%. Foi o maior crescimento de dívida de todos os clubes do Brasil, 47%. O segundo colocado, que se não me engano foi o Botafogo, cresceu 20%. O Grêmio cresceu 47%. O Internacional cresceu 4%. A dívida do Grêmio em 2013, eu repito, 47%, sem efeito Arena. 58 milhões de prejuízo em 2013, sem efeito Arena. 191 milhões de reais no passivo de curto e médio prazo em junho de 2014. Esse é o caos financeiro do Grêmio, que não teve capacidade de geração de qualquer espécie de receita. E não se diga que o Grêmio não gerou receita por força da questão Arena. O Grêmio não gerou receita porque teve incapacidade de gerar receita. Porque não soube fazer um trabalho de marketing adequado para gerar receitas mínimas para fazer frente a tudo isso. Isso sem esquecer de novo os 250 milhões de reais em futebol sem qualquer retorno. Ainda tem 20 segundos. Então, a questão financeira que merece de nós total atenção, com certeza absoluta na nossa gestão, a geração de receita será absolutamente suficiente e as despesas não serão tratadas desse modo quase irresponsável. Muito bem. Romildo? Sabe que eu gostaria de saber se o candidato Homero tem esses números dessecados, esses números orientados por parâmetros, quer dizer, o que significa cada coisa para dar esse volume. Em primeiro lugar, a gestão pura e simples, que é um dado que se chama por habitat, que se tira os resultados antes dos pagamentos dos juros dos impostos
da amortização e também da depreciação, o Grêmio tem o resultado do ano passado de 15 milhões de reais positivos. O Grêmio tem este ano, até junho desse ano, nesse mesmo critério, retirando os juros, os impostos, as depreciações e as amortizações, o Grêmio tem um resultado positivo de 29.803. Sabe o que é essa dívida? É exatamente a acumulação de todo o passivo que o Grêmio teve na sua vida. É o lançamento do time Mania, são as dívidas fiscais, tributárias, previdenciárias, que não foi gerada pela nossa gestão. Porque conosco as dívidas fiscais, tributárias e aquelas do dia são absolutamente colocadas em dia, porque nós precisamos das negativas para estabelecer os nossos compromissos. Então, quando se diz isso, seria bom dessecar o que aconteceu. Eu não participo de gestão nenhuma passada, eu participo desta. Eu não estive lá antes com ninguém, eu estive agora com o presidente Koff. Eu não fui responsável por nada disso. E também essa gestão não tem nenhuma irresponsabilidade em relação a tudo isso, porque os dados da gestão são extremamente favoráveis. 16 milhões de superávit nessa questão do Habitat no ano passado. E também agora até junho, 29 milhões de superávit. Este é o resultado concreto, este é o resultado importante. Esse é o resultado de gestão, e não a acumulação dos passivos que o Grêmio tem, que são muitos, são dívidas de toda a natureza, principalmente tributárias, fiscais, previdenciárias, fundiárias, trabalhistas. Estas sim, são dívidas que efetivamente fazem do Grêmio, no seu passivo, esse número que o Homero acabou de dizer. Ainda tem 15. Tá bem. Tá bem. Bom, então agora, de acordo com o que estava pré-estabelecido, o Homero falaria sempre por primeiro. Estão me advertindo que tem que ser, porque a regra estava pré-estabelecida. E o Romildo vai falar sempre por segundo. Depois inverte. Tá bem. Tá bem? O assunto é categoria de base, né? Categoria de base. Bom, nós temos a noção exata da absoluta necessidade, imperiosa necessidade de investimento nas categorias de base. Mas eu quero investir nas categorias de base para ter retorno no time profissional e para ganhar títulos no time profissional. Não me adianta nada fazer todo um investimento em categorias de base, esses jogadores chegarem no time profissional e serem vendidos com 2, 3 jogos, com 2, 3 meses, porque o que eu quero, futebol vive de título. Eu quero que eles cheguem no profissional, fiquem 2, 3, 4 anos e me devolvam em títulos. Eu quero faixa no peito, eu quero taça no armário, eu quero que as coisas aconteçam e que os títulos venham. E isso só é possível se os jogadores que venham da base realmente possam ficar mais tempo, e para isso se precisa gerar receita, voltamos a isso. Mas eu quero jogadores que cheguem no profissional com identidade de Grêmio. O Emerson, que está na nossa chapa, para nosso orgulho, imensa satisfação, uma cria do Grêmio, quando ele chegou com 17 anos no profissional, ele conhecia a história do Grêmio, ele sabia a grandeza do Grêmio e ele tinha noção exata da responsabilidade que era vestir o nosso manto sagrado. O Grêmio perdeu essa identidade no meio do caminho e ela é fundamental, ela precisa ser retomada. É importante ganhar títulos na base, a base do Grêmio vem melhorando sim, mas a base atual não pegou uma terra arrasada. O Grêmio vinha de conquistas, o Grêmio em 2012, por exemplo, foi campeão da Taça BH, revelou Lucas, Mamute, Biteco, enfim... Mais 30. Tu me confunde com... o sinal, eu levanto a mão para não falar, mas não tem problema. Então, assim, nós estamos melhorando na categoria de base, mas nós pegamos uma base que tinha um conteúdo vencedor e que tinha já a formação de jogadores, como eu acabei de citar. Investimento é importante, é fundamental, mas eu preciso de jogadores que fiquem no time profissional e que devolvam títulos. Para isso, eu preciso gerar receita. Eu vou falar, então, os 30, né? Eu entro... Tá. Romildo. Categorias de base. Olha, nós pegamos lá uma categoria de base que basicamente não tinha sequer os direitos econômicos. Muitos jogadores, a maioria dos jogadores não tinham os direitos econômicos, por maioria pertencentes ao Grêmio. Nós mudamos esse perfil. Hoje o Grêmio detém no mínimo 60% dos direitos econômicos dos jogadores da categoria de base. O Grêmio criou alojamento, comprou um alojamento e mantém mais de 150 jovens nas diversas categorias para estabelecer ali não apenas a cultura do clube, mas também a vivência, o acompanhamento, a formação, a questão educacional, a questão atlética. O Grêmio, quando chegou lá, tinha apenas um jogador da base cursando um nível superior, a graduação universitária. Hoje o Grêmio tem mais de 15. O Grêmio hoje, depois de muito tempo, é campeão no mesmo final de semana de 2 categorias de base. O Grêmio hoje é, na verdade, um clube provedor da sua categoria principal, do time principal. O Grêmio tem metade dos seus jogadores
do plantel principal na base, ou seja, 15 jogadores que estão lá são jogadores formados no Grêmio. Hoje, desses 15, 5 são titulares. E essa perspectiva de aumentar, e já foi anunciado que nos próximos 3 anos nós teremos mais de 30 jogadores em condições de compor o plantel ao nível de titularidade. O Grêmio está formando aí sim um grande ativo. O Grêmio está formando aí um enorme ativo, mas não é um ativo simplesmente para vender, é um ativo para repor, é um ativo para ser longevo dentro do clube, é um ativo para ser um plantel bem perenizado, bem tranquilizado, com capacidade de entrosamento, de convivência, de busca de títulos, e depois estão na formação do seu ativo também um plantel provedor das necessidades do Grêmio. E esta é uma questão importante. O Grêmio tem hoje na categoria de base talvez a sua maior capacidade de formação de ativo. Nós tivemos que depreciar mais de 15 milhões de jogadores que tivemos que retirar quando esses jogadores estavam, e isso é uma das questões negativas do balanço, mas o Grêmio tem hoje praticamente esses jogadores formados em casa numa perspectiva talvez de um planejamento que vai buscar aquele conceito, o conceito de que, misturando base e misturando jogadores mais experimentados, o Grêmio vai ser um time que ganhou os títulos anteriormente e vai ser o time que vai ganhar os títulos no futuro. Muito bem, zeramos a pedra aqui, às vezes passa 5, 10 segundos, é justamente para não cortar o raciocínio, seria uma injustiça até não poder concluir, porque não há tanta precisão no tempo. Quadro social agora, Homero. Bom, o Grêmio, na nossa concepção, não sabe tratar o seu sócio, abandonou o seu sócio, não sabe se comunicar com o seu sócio e não sabe acarinhar o seu sócio. Nós contratamos há 4 meses uma pesquisa junto à ESPN. Nunca na história do Grêmio como instituição foi feita uma pesquisa dessa natureza. O Grêmio nunca se interessou em saber o que o seu associado pensa ou deixa de pensar, quais são as razões pelas quais ele se associa ou não. Pois bem, nós fizemos essa pesquisa, contratamos essa pesquisa, exatamente porque nós queremos entrar no clube conhecedores da realidade dessa relação com o sócio. Essa pesquisa mostra o seguinte: motivos para deixar de ser sócio do Grêmio. E nós perdemos 15 mil sócios do início dessa gestão para cá. 15 mil sócios. Falta de apoio aos associados do interior, 41%. Relacionamento distante de gestão e o associado, 29%. Jogadores ou técnico pouco satisfatórios, desculpe. Dificuldade para entrar em contato com o clube. Falta de vantagens por ser associado. Falta de títulos do clube. Problemas na obtenção de ingressos, mensalidade elevada, dificuldade de acesso aos jogos. Ora, de todas essas razões, tirando 2 que são relacionadas a campo, falta de títulos e jogadores ou técnico pouco satisfatórios, todas as demais têm a ver com a incapacidade do clube de tratar adequadamente o seu sócio, o seu quadro social. A incapacidade de se comunicar, de acarinhar, de tratar bem. Na nossa gestão, torcedor é prioridade. Torcedor é solução, não é problema. Nós trataremos o sócio, o torcedor, com o respeito que ele precisa ser tratado, porque só assim nós conseguiremos ultrapassar esse patamar hoje existente de sócios, que é pífio, para chegarmos a um número extremamente elevado, como todo mundo quer. Muito bem, chegamos assim ao final do primeiro bloco. Não, ele não falou, né? O Romildo falou. Claro, Quer claro. me caçar, Não, pelo contrário. É que eu estava olhando mais o horário aqui, que era para ser 1h30, na verdade atrasou um pouquinho o começo. Não tem, né? Romildo tem 2 minutos, claro. Olha, assim como não foi dada exatamente a versão correta da dívida, no número de sócios que o Grêmio perdeu também há uma falsidade nesse número. Não está correto que o Grêmio perdeu 15 mil sócios. O Grêmio tinha, em dezembro de 2012, 56.228 sócios. Agora, em junho de 2014, o Grêmio tem 50.302 sócios, portanto, 5.926. E perdeu por quê? Porque o Grêmio não gerencia o seu estádio. O Grêmio, na migração, não tinha absolutamente condições de fazer mais nada. O Grêmio conseguiu migrar em torno de 24 mil sócios. E o Grêmio, na verdade, não poderia, com o segundo aditivo, fazer sequer um novo plano de sócios, porque tinha lá no segundo aditivo uma coisa chamada passaporte azul, onde, na verdade, as vantagens de frequentar o estádio seriam da própria Arena Porto Alegrense, e não do Grêmio.
Agora não, nós estamos comprando arena e vamos comprar arena. Vamos fazer a maior campanha associativa que o Grêmio já viveu. Nós vamos ter lá o sócio comprador da arena, nós vamos ter lá o sócio torcida organizada, nós vamos ter lá o sócio do interior, vamos vender os 55 mil ingressos para os sócios e vamos fazer a instalação definitiva do check-in, ou seja, nós vamos vender a perspectiva daquelas pessoas que não são sócios também frequentarem a arena através da desistência do dia do jogo pelo seu torcedor. Na verdade, eu quero chegar no novo quadro social a uma arrecadação de 10 milhões de reais. E nós vamos contar com a torcida para isso, nós vamos buscar essa informação, nós vamos fazer tudo isso funcionar de modo que isso seja, na verdade, o grande pagador, o grande impulsionador, o grande colaborador, a grande dedicação que o torcedor vai dar para fazer o equilíbrio orçamentário e financeiro do clube. E nesse sentido, que para mim é extremamente importante, né? Claro que tem que se cuidar bem do sócio, claro que tem que se tratar bem ele, mas tem que dar os meios, não apenas do futebol, nós temos que dar os meios também da parte social do clube, a abertura completa da arena no sentido dele aproveitar os espaços em questões sociais, temos que dar também a perspectiva da revisão e de melhoria da ilha do Grêmio. Todas essas questões são questões que estão postas aí na discussão e que nós vamos criar o Grêmio um clube verdadeiramente pleno para todos os seus associados. Muito bem, agora sim. Vamos ao intervalo comercial e voltamos com os candidatos perguntando entre si, porque sempre fica alguma coisa no ar, uma dúvida de um para com o outro, para esclarecer bem o associado do Grêmio. Intervalo e já voltamos. 1h38 agora. Doutor Romildo Bolzan Júnior propõe um tema, o Bellini fala sobre o tema, o Romildo dá a réplica e o Bellini a tréplica. O Grêmio vai comprar arena. Tem 2 minutos. O Grêmio vai comprar arena. Eu acho que é uma questão que ainda está pendente de nós termos uma visão melhor do que vai acontecer, mesmo porque essa questão do entorno da arena, ela é um contencioso judicial. Ela é uma espécie assim de demanda que poderá demorar muito tempo. Nós temos ali as compensações sendo revistas, nós temos ali uma perspectiva talvez de zerar as compensações que a OAS fez com a própria Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O Ministério Público Estadual fez, na verdade, uma intervenção contenciosa, um contencioso judicial, e poderá ressurgir muitas coisas. Mas tem uma situação que é absolutamente nossa, que é exatamente a nossa capacidade de intervir positivamente no bairro Humaitá, transformar o bairro Humaitá no Grêmio, um bairro do Grêmio, um bairro que seja identificado absolutamente com o Grêmio, fazer as integrações sociais necessárias, criar os ambientes de colaboração, utilizar melhor as praças, criar as escolinhas, ajudar nas escolas, promover a integração absoluta daquele bairro como sendo o bairro tricolor de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o bairro azul, branco e preto. Eu acho que nós temos essa função social também enquanto clube de futebol. Eu acho que isso é fundamental. E eu te coloco e te proponho esse debate de como o Grêmio pode estabelecer exatamente essa questão de integração absoluta e identificação com o seu novo bairro, com a sua nova casa, que é o bairro Humaitá. Não, tá bem. O debate, depois eu tenho a réplica. Então tá. Bom, nós temos absoluta, repito, noção da relevância da compra da gestão da Arena e confiamos na nossa capacidade plena de gerar receitas para comprar a Arena. Porque é importante a gente deixar claro, e esses números são fundamentais. A compra da gestão da Arena significam 24 ou 26 milhões de reais ano durante 20 anos. Mais trazer para o clube as despesas de manutenção da Arena em torno de 35, 40 milhões de reais ano. Nós estamos falando de algo parecido com 66 milhões de reais por ano que o Grêmio acrescerá a sua despesa e que precisará gerar receita. E eu só acredito em capacidade de geração de receita para fazer frente a isso em cima de uma gestão profissional. Nós temos essa gestão profissional. Nós temos profissionalismo em cima do nosso projeto. Nós temos conceito claro, efetivo de um projeto profissional de gestão, de um projeto moderno de gestão para fazer frente a essa despesa de 66 milhões de reais. Eu me preocupo que essa compra seja anunciada dessa maneira, sem que se vejam projetos claros para gerar essa receita. Eu ouço muito o candidato Romildo fazer referência de que nós vamos fazer, mas é tudo futuro. Nós temos o presente. O presente é uma gestão de 2 anos e que tudo o que o Romildo diz que nós vamos fazer,
Não foi feito durante 2 anos. O meu questionamento é por que o associado depositará nele a confiança de que ele fará, se ele integra a gestão e durante 2 anos nada foi feito. Eu 2 minutos. Eu propus uma outra questão, mas veio outra, não há problema. Olha, Homero, eu quero te dizer uma coisa assim. Ó. Tu não respondeu a questão. A questão era, na verdade, uma proposta de integração social, tu foi para a Arena. No dia 12 de setembro, e agora eu estou entendendo, na verdade, que tu não quer comprar a Arena, porque, na verdade, tu está dizendo na Rádio Grenal, tu disse assim, a compra da gestão Arena significa ter um desembolso para a compra. Segundo, teríamos a despesa da administração e da Arena. Luz, água e por aí vai. Então eu não estou preocupado com a luz e com a água, eu estou preocupado com o Grêmio, com a soberania do Grêmio, com a grandeza do Grêmio, com a nossa capacidade de indignação de ter o nosso estádio, de ter a nossa casa. Nós vamos comprar, vamos arrumar os meios e vamos criar as condições para isso. Pode ter certeza disso. Eu não tenho medo de enfrentar essa questão. Não tenho nenhum medo. Aquela serenidade que tu fala do presidente Koff, na verdade, é a juventude rebelde do presidente Fábio Koff, que se indignou com isto e que quis, na verdade, a compra da Arena desde o primeiro momento. Nós não fizemos, mas eu farei, porque o presidente se dedicou praticamente 2 anos na compra dessa Arena, se dedicou inteiramente na renovação dessa perspectiva de contrato, criou essa condição, estabeleceu essa condição e, na verdade, está conseguindo finalizar sim. E tu duvidar, nem eu sei se vai ser anunciado o negócio hoje, tu está dizendo que já está sendo anunciado, que isso é uma fraude, que isso é uma falsidade intelectual, que isso pode ser um factoide, nem eu sei se vai ser anunciado. Hoje, às 2 horas, o presidente Koff está reunindo o Conselho de Administração, ele jamais disse ontem que seria anunciada a compra da Arena. Ele talvez vá anunciar o andamento da negociação, como ela está. Tu já está te antecipando a um fato que nem eu próprio sei, sendo vice-presidente de futebol. Então vamos combinar. Em primeiro lugar, vamos ter mais respeito com as coisas que o presidente Fábio Koff está fazendo. Vamos ter mais respeito com a sua capacidade de gestão. Vamos ter mais respeito com a sua capacidade de fazer as coisas. Vamos ter mais respeito com a sua estatura política, que é uma estatura política importantíssima, relevante e das mais expressivas no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Se o presidente Fábio Koff hoje, eu não sei se é isso que vai acontecer, der um encaminhamento para a gestão, tu pode estar sabendo, eles não estão blefando, eles não estão fazendo factoide, ele está concluindo um trabalho de mais de 1 ano e meio que ele levou avante, e somente ele, e mais ninguém, porque antes nós não poderíamos quase nada na Arena, nós vamos poder fazer logo ali na frente, exatamente pela atitude que o presidente Fábio Koff teve. 2 minutos. Tu tá desviando o foco. Não, eu estou respondendo o que tu disseste. Não. Eu te perguntei sobre a integração social. Não, é que... Desconta o tempo. Tá. Desconta o tempo. Não, tu tá desviando o foco porque tu tá querendo criar um embate meu com o presidente Fábio Koff. Mas foi tudo meu. Eu não falei no falei no presidente Fábio Koff. Em nenhum momento eu falei no presidente Fábio Koff, por quem eu tenho o mais pleno e absoluto respeito. O embate eleitoral é Homero e Romildo. Tu fazes questão muitas vezes de usar o nome do presidente Fábio Koff como se fosse ele que estivesse concorrendo. Não é ele. Sou eu contra ti. Somos nós dois. O presidente Fábio Koff não participa da eleição. Tu és o candidato a presidente. Tu és o candidato a presidente. Obrigado, e um homem extremamente competente. Portanto, és tu o candidato. Eu não citei o nome do presidente Fábio Koff em nenhum momento. E assim como tu falas impositivamente, confiando na tua capacidade de comprar a Arena, eu também confio aliás, eu confio, obviamente, muito mais na minha capacidade de comprar a Arena e de pagar as questões da Arena do que na de vocês. Porque não houve durante essa gestão as questões profissionais que me levem a acreditar que vocês vão conseguir levar isso com plenitude se o fizerem. Então a discussão é essa. Em nenhum momento isso que tu leste, que foi o que eu disse na Rádio Grenal, permite que o associado do Grêmio, que o torcedor, que é extremamente inteligente, depreenda que eu não quero comprar a Arena. Só se depreende que eu sou responsável e que eu sei que os números envolvidos exigem que eu tenha capacidade de profissionalismo para gerar receitas para isso. Mas eu volto a repetir, o torcedor tem que entender, o embate eleitoral é Homero Bellini Júnior contra Romildo Bolzan Júnior. O presidente Fábio Koff não foi mencionado por mim em nenhum momento. Ele não participa do processo eleitoral. Os candidatos são outros dois. E é isso que o associado tem que ter em mente e entender. Se quiser, tem 10 de... Não, é isso. Então tá bem. Eu não estou levando tanto a rigor, estoura 3, 4, e quando há interrupção eu tento compensar, mas se não quiser não tem problema. Depois do intervalo, o Homero propõe, o Romildo responde, o Homero réplica e o Romildo tréplica. Intervalo. José Ivo Sartori ou Tarso Genro.
você decide na Band. Dia 16, quinta-feira, às 10 da noite, tem debate na tela da Band. Já imaginou poder ganhar uma casa nova de 300 mil reais, uma cozinha completa de 10 mil reais e vale compras no valor de 400 reais? Então participe da promoção Coca-Cola Perfeito é do seu jeito. É muito fácil. Envie o código da tampinha de um dos produtos participantes por SMS ou pelo site e concorra. As refeições da sua família vão ficar muito mais especiais com Coca-Cola. Saiba mais em coca-cola.com.br. Olha lá! D'Alessandro! Vai marcar! Golaço! É do Internacional! E o D'Alessandro corre pra torcida! Abraça o seu Miguel! A dona Sônia! O garçom! A recepcionista! É uma festa no Beira-Rio! Colorado VIP fica mais perto do time e das vantagens. Sócio do Inter. Veja como garantir o seu assento VIP com 30% de desconto em beirariopremierclub.com.br. Você sabia que os sintomas de dor nas costas são muito comuns, aparecendo em mais de 80% da população em algum momento da vida? Elimine a dor. Viva com qualidade. Técnicas modernas para o tratamento das doenças da coluna. Cirurgias sem necessidade de internação. Clínica da Coluna Vertebral Dr. Fernando Sanches, Porto Alegre, Gravataí, Canoas e também em Pelotas e Rio Grande. Telefone 3378-7580 www.colunars.com.br. Aniversário Home Center Tumeleiro. Grandes marcas, grandes ofertas e grandes condições para construir, reformar e decorar. Aproveite! Piso porcelanato polido retificado Elizabeth 62 por 62 classe A, só R$ 39,90 ao metro quadrado. Tinta acrílica fosca Renner do Crio, rende mais 18 litros branca por R$ 149,90. Tudo em até 24 vezes iguais ou em até 12 vezes sem juros do cartão Tumeleiro. Consulte condições nas lojas. Home Center Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Na Band AM 640, apito final. Uma e 49, Romero propõe, Romildo responde, Homero tréplica, Homero réplica, Romildo tréplica. 2 minutos. Eu queria falar um pouco sobre profissionalismo, porque nós temos algumas circunstâncias, como eu disse, a gente acredita muito na questão profissionalismo, entendemos que o profissionalismo é calcado em cima de executivos extremamente qualificados. O clube tem que ter um CEO e abaixo desse CEO, executivos qualificados nas áreas mais importantes do clube, executivos bem remunerados, garimpados em todos os lugares do Brasil, os melhores, cobrados por atingimento de metas. E aqui eu enxergo de novo um outro equívoco da atual gestão. Nós estamos desde maio desse ano sem a existência de um CEO. Quer dizer, a figura mais importante dentro de um conceito profissional de uma grande empresa que fatura entre 250 a 300 milhões de reais de orçamento ano, mais do que 95% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, essa grande empresa não tem um CEO desde maio desse ano. Desde maio desse ano, que a figura mais importante dentro de um conceito profissional não existe. Eu não consigo entender profissionalismo sem esses conceitos mínimos e básicos. Profissionalismo existe em cima de figuras desse tipo. Um CEO organizando diretorias executivas abaixo dele, diretores extremamente bem remunerados, buscados no mercado, cobrados por atingimento de metas. No Grêmio as pessoas se perpetuam rendendo bem ou não rendendo bem. 30. Em qualquer grande empresa as pessoas são cobradas por execução e por atingimento de metas. Isso é um processo óbvio chamado meritocracia. O Grêmio retrocedeu em muitos aspectos e eu não consigo acreditar em avanço sem ser calcado em cima de profissionalismo básico, claro e evidente. Romildo. Olha, eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou dizer o que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar. O Grêmio possui hoje 7 profissionais, 7 executivos que fazem a gestão do clube. O Grêmio tem lá
o executivo de futebol, o executivo do quadro social, o executivo financeiro, o executivo de marketing, o executivo patrimonial, a gerência administrativa, e tem também um nível de importância a gerência do presidente do gabinete do presidente Fábio Koff. Muito bem. Eu, particularmente, depois de vencer a eleição, eu vou me aprofundar completamente em todos os quadros da gestão. Vou conversar e diagnosticar com todos aqueles que fazem parte do processo administrativo, do processo burocrático do Grêmio. E vou coordená-los de uma forma que nós possamos diagnosticar se eles podem contribuir, se eles estão já não contribuindo suficientemente, fazer uma avaliação dos seus desempenhos, evidentemente que sim. E a partir dali fazer também, inclusive, a avaliação da necessidade que teremos para mantê-los, trocá-los, ampliá-los, readequá-los, redirecioná-los, mas tudo isso a partir de um processo de percepção, que eu reputo o da rotina bem praticada, da rotina boa. Se nós não tivermos uma política de estimulação de pessoas, de aproveitamento de conhecimentos, se nós não tivermos uma política de coordenação de atividades, evidentemente que nós não teremos isso. O CEO primeiro do clube é o presidente, depois poderemos ter nessa figura do CEO talvez uma coordenação dos demais executivos. Esta função eu vou examinar se ela é necessária. 30. Eu acredito muito, mas muito, muito, que a realidade do Grêmio deve ser enfrentada hoje com várias mãos. E se por dentro for possível modificar isso, se com a cultura do clube for possível modificar isso, nós vamos fazer as transformações por dentro. Agora, se não for possível, é claro que faremos as substituições para adequar a necessidade que teremos com a transição do Olímpico para a Arena e também com a perspectiva de futuro, de eficiência, de qualificação. Para isso, o Grêmio já contratou, inclusive, um novo software, o software da SAP, que é uma modelagem, que é uma estruturação, que é uma importante ferramenta para nós estabelecermos uma boa prática administrativa. Humberto. Presidente é figura política, não é CEO. Estou falando de profissionalismo, não estou falando de figura política, estou falando de profissionalismo. CEO é profissional, presidente é figura política. Eu e o Romildo somos figuras políticas e, em sendo presidente, seremos figuras políticas. E eu quero um CEO, uma figura profissional. Me preocupa quando o Romildo refere que ele, ganhando a eleição, ele vai ter que se aprofundar nos quadros da gestão. Me preocupa porque ele pertence à gestão atual. Durante 2 anos ele é vice-presidente da gestão atual. E me preocupa que um vice-presidente da gestão atual, compartilhando, portanto, vivenciando a gestão, não conheça os quadros de gestão do Grêmio e vá ter que se aprofundar só quando ganhar a eleição. Não, quem vai ter que se aprofundar só quando ganhar a eleição serei eu, que estou fora do Grêmio. Quem está dentro do Grêmio tem obrigação de conhecer a miúde todas as questões para poder seguir o trabalho. E não começar do zero. Quem vai começar do zero sou eu. O Romildo conhece tudo que tem lá dentro, ou pelo menos deveria conhecer. O SAP é uma ferramenta extremamente moderna, sim, de gestão. Mas o SAP é um software que tem que ser alimentado. E tem que ser alimentado adequadamente e tem que ser alimentado por profissionais capacitados, qualificados, que é o que eu me debato. Insisto, fundamental a questão profissional. Os políticos são importantes, o presidente é um ente político, os 6 vice-presidentes são entes políticos, o vice de futebol é ente político. Eu estou falando de profissional, aquele que irá executar aquilo que for ditado pelos entes políticos. É desse tipo de profissional, com esse gabarito e essa qualidade que eu me refiro, que eu sinto falta no Grêmio atual. Muito bem, agora o Romildo. Olha, eu tenho 20 anos de gestão pública e, sinceramente, somente a representação política é insuficiente para tu dominar um processo administrativo. Se tu não tiver conhecimento dos processos administrativos, a decisão política é absolutamente equivocada e tende a ser completamente equivocada em qualquer instância. Isso faz parte exatamente da nossa capacidade de experiência. Faz parte da nossa capacidade de vivência. Eu não sei se o Homero administrou alguma coisa na sua vida, agora eu já tive mais de 20 anos de administração e tive sim, muitas experiências nesse sentido. E quero te dizer o seguinte, se o presidente for só um ente político, ele não vai ser capaz de decidir corretamente. Ele tem que ser necessariamente também uma figura administrativa. E quando eu falo que vou me aprofundar muito mais a miúde de todas as estruturas do Grêmio, eu acho que eu estou falando francamente, eu não estou aqui falando absolutamente nada, porque é impossível conhecer uma estrutura daquelas em 2 anos e ser detalhista com todas elas. Eu vou sim me aprofundar nas estruturas do Grêmio para poder decidir sobre elas, para poder avaliar elas, para poder diagnosticar elas, para tomar as decisões sobre elas. E, portanto, não tenho nenhuma
nenhum constrangimento em dizer que preciso sim me aprofundar sobre todas elas, porque eu vou fazer isso. Agora, se eu achar que vou ficar no gabinete decidindo politicamente para os outros mandarem, eu vou terciarizar a administração. Se é uma coisa que eu não vou fazer, é terciarizar a administração do Grêmio. Eu vou ser também um agente político, mas também um agente administrativo. Eu vou tomar conta dos detalhes, vou cuidar de tudo que tem que cuidar, porque esta também é uma missão do presidente do Grêmio. 30. E quero, para finalizar, dizer o seguinte, né? O Grêmio tem que enfrentar suas realidades. As suas realidades hoje são as rotinas mal feitas, as dificuldades que tem de prover o dinheiro no final do mês, as dificuldades que tem de encarar as suas deficiências estruturais. O Grêmio tem que melhorar a sua governança, o Grêmio tem que fazer a sua transição, e eu vou sim me dedicar profundamente sobre essas questões a miúde, no detalhe, no aprofundamento sim desses entendimentos, de modo que eu possa ser um presidente muito presente em todas as áreas do clube, principalmente no futebol, mas também em todas as outras, porque governança bem feita é governança que dá resultado. E é isso que nós vamos buscar no Grêmio. Agora então, 1 minuto para cada um, para as considerações finais, começando com o candidato pela chapa 5, Homero Bellini Júnior. Bom, Rec, agradeço o convite da Rádio Bandeirantes, um abraço ao Romildo, enfatizar para o torcedor e associado que está ouvindo que a eleição é Homero contra Romildo. São esses os candidatos que estão disputando a eleição presidencial, Homero e Romildo. Nós temos escutado, e o Romildo fez aqui várias referências, de tudo o que ele pretende fazer em termos de futuro. Mas ele está numa gestão presente que não fez o que ele está dizendo que fará. Eu farei as coisas que constam do nosso projeto de gestão. Farei claramente, é um compromisso, o nosso projeto existe, ele não é um discurso, ele existe, ele está firmado, é compromisso nosso, e quando o projeto existe e é apresentado, a gente se torna passível de ser cobrado quando não fizer as coisas prometidas. O nosso projeto existe e por ele nós poderemos ser cobrados pelo associado a qualquer momento. Romildo Bolzan Júnior, candidato pela chapa 4. Eu sei que a eleição entre Romildo e Homero. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, nós não somos isolados, nós somos umas circunstâncias das nossas conjunturas. A minha conjuntura é o presidente Fábio Koff, é o presidente Duda, é o presidente Cacalo, é o presidente Dourado. Eu não sei quais são as tuas, talvez o Guerreiro, talvez as representações das tuas participações no Odoni. Agora, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou um candidato da situação. Eu respeito a quem eu estou representando. Eu estou representando ao Grêmio, a essas pessoas, à torcida, aos agrupamentos que me apoiam, e também estou representando a torcida. Eu sou, na verdade, um ente político do clube. É claro que a eleição é minha e tua para efeitos de representação e do voto, mas também é das nossas capacidades de apoio que nós temos atrás. As pessoas vão nos visualizar, não é pelo que nós somos, mas também por que representamos. E eu represento exatamente isso. Mas te parabenizo, te deixo um abraço, desejo um enorme sucesso para ti. Em relação àquilo, vamos precisar de todos os gremistas depois que passar esse episódio eleitoral. Nós temos que construir um Grêmio muito sólido e muito pacificado politicamente. Sim. E creio que nós temos essa missão de uma maneira importante. Obrigado, assim fizemos o debate aqui da Rede Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. Vocês já estiveram na televisão, cada um teve o seu tempo para se expressar. Os debates ainda continuam. Vocês vão se encontrar em outros locais e certamente a tréplica e a réplica ainda surgirão, fica alguma coisa no ar sempre e vai para o próximo. E assim sendo, agradeço a presença dos dois e, como eu disse no começo, ratifico, são dois excelentes candidatos, duas pessoas que têm alto conceito na sociedade. Vem aí o Ciranda, para Tumeleiro, vem aqui, senhor Diego Casagrande, já está aqui, está saudando os candidatos que estão se despedindo, ainda vão dar entrevista para os nossos veículos, ali está o pessoal da televisão, o pessoal do metro, enfim, um bom debate, né? Baita debate, baita debate. Bom nível e não fica pedra sobre pedra. Cumprimentos, Rec, cumprimentos a ti, a equipe de esportes da Band, é isso aí, né? A Band cumprindo a sua missão de fazer as pessoas refletirem, não só em relação às eleições para o governo do estado e para a presidência, também a presidência do Grêmio. Aniversário Home Center Tumeleiro, grandes ofertas e condições para construir, reformar e decorar. Aproveite, o que teremos em especial hoje no nosso Ciranda da cidade? Muitas informações,
muita opinião, participação dos ouvintes, e nós já vamos abrir agora falando do debate de logo mais às 10h15 da noite. Debate importantíssimo. Primeiro debate do segundo turno é aqui na Band. Televisão com transmissão via rádio. E agora é mano a mano, né? Dilma contra Aécio, Aécio contra Bem Dilma. melhor de assistir, né? 1h30 frente a frente. E agora é o Brasil mesmo, agora não é lucubração, loucura, porque no primeiro turno tinha algumas coisas, né? Desde, a gente sabe, né, nos últimos, sobretudo nos últimos 15 anos, né, Rec, o marketing tem imperado nas propagandas eleitorais. E nunca é demais a gente lembrar que o debate mostra o candidato como ele é. Tá? O improviso, o repente, o conhecimento. A capacidade de racionalização das coisas, as ideias, sem maquiagem. Claro, eles botam uma maquiagem para estar no estúdio. Mas do ponto de vista assim, do eleitor, sobretudo do eleitor indeciso, o debate mostra os casos, como é que o candidato se comporta numa situação de pressão, que isso acontece, né? O cara é embretado daqui a pouco numa ou noutra questão, como é que ele se comporta. Então o debate, sem dúvida, é um baita momento da eleição. Muito bem, vem aí Ciranda da Cidade, aqui não fica pedra sobre pedra, né? Tem que ter coragem para falar, tem que ter cacife para falar, e o Diego Casagrande tem de sobra. Boa tarde.